Boa noite, pessoal. Hoje é dia 15 de setembro de 2021, ainda estamos na pandemia, felizmente, né, no declínio da curva, da segunda onda da pandemia, mas ainda estamos no ensino remoto emergencial, aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, curso técnico de Segurança do Trabalho. Meu nome é Ricardo Machado e a gente está na disciplina de Prevenção e Combate a Sinistro. Eu sempre repito isso no início das aulas, porque às vezes alguém vai assistir esse vídeo de uma maneira avulsa, né, lá no meu canal aí do YouTube. Então já sabe, né, que essa aqui é uma aula síncrona, está sendo gravada também, claro, mas é uma aula ao vivo. Então no momento aqui estamos com 10 participantes e vamos iniciar. Hoje a gente vai tratar do gás de cozinha, tá? Deixa eu receber aqui, Vislane, chegou aqui. Vamos tratar hoje do gás de cozinha, está aberto aqui o chat, colocar aqui no chat o link de chamada novamente. E vamos ver se esse meu novo ambiente de trabalho aqui dá um áudio bom, se dá uma transmissão legal aí de imagem também. Cidade de rede, né? Depois, se der, vamos abrir o AutoCAD aí para ver também se pesa demais. Estamos aqui para vocês verem o ambiente. Eu tenho umas roupas penduradas no varal, não devia mostrar, mas ó, esse lado aqui tem umas plantas. Desse outro lado, ali tem o meu aquário, a luminária é um balde, ó. E ali tem o meu agronegócio, que são o alface americano, ali que são as celebre alface, todos os alfaces aqui têm um nome, a Britney, o John, Léo e Cully, ali todos têm nomes americanos, porque são alfaces americanos. Mas vamos lá, nosso negócio aqui hoje é gás de cozinha, deixa eu apresentar o slide. Cadê? Projeto de tubulações. Deixa eu permitir essa, aqui na real. É essa que eu vou mostrar. Eu tive que compartilhar uma, mas vou cancelar já. Deixa ela entrar, que eu vou... Errei o slide aqui. Não é essa, daqui é das tubulações. Esse outro slide aqui, só um momento. Tá. Agora sim, GLP. Pronto, quem for chegando aí, vou colocar aqui no chat novamente o link da chamada. Vamos trabalhar aqui com o GLP. Ó, gente, aquela mesma historinha, né? Sempre conto uma historinha introdutória aqui. Estava comentando aí com o Carlos aí se vocês estão gostando desse estilo, né? Ou se vocês... Ele disse que está gostando. Se vocês, alguém quer se manifestar aí, vocês gostam que eu conte uma historinha? Ou preferem uma aula mais formal? Professor, tranquilo. É bom que dá uma quebrada no gelo, né? Bacana, Pronto, parabéns. eu sei que parece estranho, né? O cara vai falar de tubulação e falar do arco, dos arcos romanos, né? Mas é partir do geral para o específico, tá? Para preparar nossa mente também. Na pedagogia a gente chama de sensibilização. Mobilização e sensibilização. Contar uma história e aí ver em que a gente aplica isso, para depois passar o conteúdo, né? Para a gente também entender que isso não é só mais uma coisa que eu vou ter que ver, mas é uma coisa que eu vou usar na minha profissão, né? De técnico de segurança. Então, olha só, gente, o ser humano, a gente já falou um pouco disso na primeira aula lá, quando falou da teoria do fogo, né? Mas, assim, o domínio do fogo foi uma grande revolução, assim, foi uma coisa que facilitou muito a sobrevivência do ser humano, tá? E a gente não é como os outros animais, a gente não tem uma carapaça, a gente não tem garra, não tem mandíbula forte. Então, ter inventado o trabalho para poder inventar ferramentas, né, para poder, por exemplo, caçar, pescar, e ter dominado o fogo, foi uma grande vantagem, uma grande revolução mesmo, mudou muito o modo de vida das pessoas, né? E o fogo está ligado à nossa humanidade, né? Agora, claro, quando ele foge do controle,
aí ele se volta contra nós e contra a natureza, que a gente é parte dessa natureza também. A gente está vendo agora aí, todo dia no noticiário aí de incêndios florestais aí pelo Brasil e pelo mundo, né? E a desgraça que é quando a gente tem primeiro, assim, o ataque pelas chamas mesmo, que pode me matar, né? Também a perda da biodiversidade, também a emissão de particulados, que vai muito longe isso, né? Então, doenças respiratórias, problema todo que o fogo fora do controle me traz, né? Agora, quando ele está sob controle, é uma maravilha, por exemplo, vocês agora estão usando aí eletricidade obtida através de fogo, né? Uma parte dessa eletricidade obtida através do fogo, aí nas termoelétricas. Então, a gente tem termoelétrica no Brasil a gás, por exemplo, aqui temos a Termoaçu, aqui no Rio Grande do Norte, né? Temos termoelétrica também pela queima de carvão, lá em Santa Catarina, a usina Jorge Lacerda, uma grande usina de carvão mineral. Temos usinas também de carvão vegetal, né, aí pelo norte do Brasil. Temos usinas aqui perto de onde eu moro, na divisa de Parnamirim com Macaíba. Não sei se vocês já passaram por ali, pela BR ali. Tem uma pousada chamada Macamirim, é bem na divisa entre Macaíba e Parnamirim, tem esse nome, a pousada Macamirim. Bem ali do lado dessa pousada tem uma termoelétrica tocada a óleo diesel. Então são vários motores gigantes ali, uns motores de caminhão, e você queima o diesel no motor e você vai girar lá um alternador, né, e gerar eletricidade. Então, claro que essas usinas térmicas, elas acabam sendo mais caras, tá? Mas elas são mais rápidas e mais práticas de se instalar. Elas são mais compactas, né? Então, mas assim, quando se projetou elas, né, foi na época dos primeiros apagões aí do Brasil, era para elas ser usadas como usinas de ponta, naqueles momentos, somente naquele momento de pico. E o que ocorreu é que a gente está vivendo uma crise hídrica aí no Brasil, vocês estão acompanhando aí pelas reportagens, né, de TV, e está tendo que acionar essas usinas, então acaba encarecendo a conta da energia, né, e aí, porque o combustível é mais caro do que usar por exemplo, uma hidroelétrica. E ela é mais poluente. Não que a hidroelétrica não seja poluente, tá? Porque as hidroelétricas também, você tem que inundar uma grande área, você tem que matar árvores que vão acabar depois virando gás metano, que vai também para a atmosfera, me dá efeito estufa também. Você tem um problema ali de equilíbrio ecológico, né? De você barrar um rio, com as espécies aquáticas ali também, e várias coisas, né? Só por curiosidade também, uma das coisas que se discute, já se está testando no Brasil, é fazer uma usina solar flutuando nesses lagos aí das hidroelétricas, né? Então, você aproveita, além de você gerar um rendimento melhor, porque como ele está flutuando na água, ele aquece menos, você também aproveita a infraestrutura de transmissão, então de dia você gera com o sol, de noite você gera com a turbina de água, né, turbina hidráulica. E falando nisso, só para exemplificar aí a queima, né, do gás, aqui a gente usa, nessa usina aqui da Termoaçu, a gente usa o gás metano, que é o gás veicular, esse gás natural, né, que ele é extraído, como o nome diz, né, in natura dos poços de petróleo, e você queima numa turbina, e essa turbina vai girar um gerador, né, e o gás de saída dessa turbina, os gases quentes de saída dessa turbina, é tipo uma turbina de avião, assim, são duas, na verdade, lá. Eu conheço bem porque eu fiz o laudo de periculosidade lá da usina de Termoaçu, na época que eu trabalhava no SESI, aqui eles contrataram o SESI para fazer essa perícia. E lá também gera vapor para você poder injetar o vapor nos poços de petróleo. Diferente da termoelétrica lá de Santa Catarina, que você queima carvão para gerar o vapor e aí você gira a turbina a vapor. Aí o vapor não é usado para outra coisa que não seja mover a turbina, né? Aqui a gente gira a turbina já com a combustão do gás, na Termoaçu, e lá em Santa Catarina você gera vapor e tem turbinas a vapor para movimentar os geradores, né? Então, mas isso é caro, né?
E, claro, na nossa casa sempre foi muito útil, desde os tempos mais primitivos aí, o fogo, né? Então, no princípio, assim, você ter o fogo dentro de casa precisa uma tecnologia, porque senão você vai morrer intoxicado pela fumaça. Então, os primitivos aí faziam fogueiras na rua, né? As primeiras tentativas de você fazer fogo dentro de casa, você pode matar os seus filhos intoxicados, né? Você também. Então, em grandes cavernas, onde tinha um pé direito e uma saída natural, convecção, funcionava bem. E dentro de casa a gente tem que inventar uma tecnologia que nada mais é do que paredes de argila para poder escoar essa fumaça para o lado de fora, ou fazendo uma área aberta, né, tipo uma varanda, uma coisa que não tenha paredes. E claro que o gás de cozinha foi uma evolução porque a gente consegue fazer o fogo sem fumaça, né? Tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente também, aqui no Brasil não, né, mas se usa, em algumas regiões a gente usa também o gás para calefação, tá? Para ter um aquecedor interno. Então, eu posso queimar o gás diretamente, e o calor desse queimador já gerar o calor que eu preciso, ou eu posso queimar o gás num junker, que é uma espécie de caldeira, assim, e ele fica para o lado de fora da casa, e aí ele aquece a água, e essa água circula em serpentinas dentro da minha casa, no meu hotel, por exemplo, né? Posso queimar lenha numa caldeira e circular água quente pelos quartos do hotel, ou queimar diretamente num junker, aí, num queimador. O problema é que quando isso é dentro de casa, pode acontecer isso que aconteceu lá no Chile com esses turistas aí, inclusive esses brasileiros aí são catarinenses, né? Coincidência aqui, são lá da minha terra, foram fazer um turismo lá e morreram envenenados lá pela fumaça do gás, porque tinha um problema na saída, na chaminé ali, na saída do gás do ambiente, né? Tá? E eu também tenho o problema do gás vazar, eu morrer intoxicado com o próprio gás, ou esse gás vazar e explodir dentro do meu ambiente. São as três coisas, né? Como esse acidente aqui, no Rio de Janeiro, não tem a data aí, mas se eu não me engano, tem bem pequenininha ali, deixa eu ver. 2011. 2011 explodiu aqui um restaurante, quebrou todas as vidraças aqui da fachada, então um vazamento de gás, não é o botijão que explode, tá? Explode a mistura do gás com o ar. Tem que ter um percentual dessa mistura dentro de um limite, que a gente chama de limite de explosividade. E, claro, para evitar isso e para se ter um critério de projeto, para eu usar esse gás de uma maneira segura, para que ele não vaze, e também se pegar fogo no meu prédio, eu ter como cortar esse fornecimento de gás, o bombeiro estipulou aí normas, né? Eu tenho normas da ABNT para delimitar o recipiente que eu vou ter esse gás, e tenho normas do bombeiro, que também são baseadas em algumas normas da ABNT, para fazer essa instalação de uma central de gás liquefeito de petróleo, e a IT-28. Tá? Então, qual é a diferença do gás liquefeito do petróleo e do gás natural? Pronto. Todos dois eu consigo obter do petróleo. Tá? O gás natural é o metano, CH4. E dá para liquefazer o gás natural? Também dá para liquefazer. Basta eu botar ele numa pressão adequada, ele vira líquido. E por que eu vou preferir um em relação ao outro? Porque o gás natural, eu não preciso gastar energia, porque eu consigo encontrar ele in natura. Se tem poço de petróleo que a gente perfura que só tem gás, ou esse gás vem misturado com o petróleo. Se ele vem em pouca quantidade, a gente queima. Você já deve ter visto alguma foto de plataforma de petróleo, assim, com uma grande chama, assim, um maçarico alto, assim, um queimador, né? Então, se é pequena quantidade, eu queimo, que é para evitar intoxicar o meu pessoal. Tendo uma quantidade boa, eu posso armazenar ele em navios de transporte ou fazer um gasoduto que ligue essa minha plataforma, seja ela marítima ou terrestre, que ligue até uma base de distribuição. Então, ele é bem mais barato, o gás natural. Esse que a gente usa em veículos, a gente chama de GNV, mas é o mesmo metano. Gás natural veicular, é o metano, CH4. O GLP, o gás liquefeito de petróleo, tem esse nome porque com a pressão baixa eu consigo liquefazer ele, isso facilita bastante o transporte, mas ele é uma mistura de butano e propano.
E, claro, esses aí são derivados do petróleo. Existe um processo, né, de destilação do petróleo, a gente chama de cracking, né, que eu vou quebrar em várias frações para obter diversos produtos aí do petróleo, plásticos, combustíveis, lubrificantes, né, e gasolina, né, várias coisas aí, e também gases, né, vários gases aí. Então, o poder calorífico aqui do GLP é bem alto, é 14.000 quilocaloria por metro cúbico. A gente já falou de poder calorífico, né, e é por isso que a gente, quando vai ver a carga incêndio de uma edificação, né, alguns prédios têm mais carga incêndio do que outra, às vezes menos peso de carga incêndio, vão ter menos massa de material combustível, mas aquele material tem mais energia, né? Então isso a gente chama de poder calorífico, é a quantidade de energia que um metro cúbico, no caso do gás, ou 1 quilo, no caso dos sólidos aí, me fornece, tá? Então o GLP é 14.375 quilocaloria por metro cúbico. Lá na norma do bombeiro está em megajoule, tá? Então é possível eu converter também as quilocalorias por megajoule. Só para vocês terem uma ideia, o nosso organismo, ele precisa de 2.500 quilocalorias por dia de energia para eu sobreviver. 2.500, então são os alimentos que eu estou consumindo, claro, meu organismo vai converter isso em energia, né? Então, se vocês olharem ali, nas embalagens dos produtos, vocês compram no supermercado, está dizendo lá quantas calorias, quilocalorias tem ali, né? Cada alimento desse, né? E por isso que tem assim, a pessoa vai lá e faz 1 hora de academia, chega em casa e come um pote de brigadeiro e engorda, né? Porque ela, na verdade, absorveu mais do que queimou, né? Nesse caso aqui é queima, no nosso caso é queima também, tá? Mas não um objetivo, um objetivo também de produzir calor e energia, né, do nosso metabolismo, mas nesse caso aqui é calor mesmo, né, de energia térmica para eu movimentar motores, para eu fundir materiais. E são esses dois gases aqui, ó, o C4H10, se lembra lá da química orgânica, aí? Não sei se alguém estudou para o Enem recentemente, vocês já terminaram esse ensino médio faz algum tempo, né? Mas na química a gente tem os radicais, né? Se for 1 carbono é met, se for 2 é et, se for 3 é prop, se for 4 é but. Então, nesse caso aí, o butano, porque são 4 carbonos com ligação simples, tá? Se tivesse uma ligação dupla, seria buteno, ou butino, se tivesse ligação tripla. Lembra que cada carbono faz 4 ligações, né? Então, nesse caso, só tem ligações simples, em cada carbono vou ter pendurado ali 3 ou 3 hidrogênios e outro carbono, ou 4 hidrogênios. Né? Então, esse é o butano. E o propano, 3 carbonos, met, et, prop, também com ligação simples, C3H8. E as moléculas são essas aqui. A gente vê nessa configuração molecular. Né? Então, tem uma ligação simples entre cada carbono tem 4 ligações, né? E em alguns casos essas ligações podem ser duplas ou triplas. Um carbono e outro aí. Então, butano, buteno, butino, por exemplo, se eu eliminasse algum hidrogênio desse. Mas nesse caso é o de cadeia aberta, né? A gente chama de alifáticos, né? Quando é cadeia fechada, chama de aromáticos. Então, são hidrocarbonetos, né, de cadeia aberta, aí são os alifáticos. E o gás metano, que é o gás natural, veja que ele tem um poder calorífico bem menor, né? É por isso que eu acabo não usando ele na minha casa em botijão, porque esse botijão ia acabar muito rápido, né? Você ia ter que estar substituindo, ou então ia ter que usar um botijão muito maior. Mas se eu tiver como tubular ele, como canalizar, é possível, existem cidades no Brasil, lá, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem rede de gás, né? Então você compra o gás canalizado para o seu condomínio. Aqui em Natal também tem, algumas empresas usam gás, o Shopping Midway ali usa o gás metano aí canalizado, não tem central de gás, né? Vem por uma tubulação, você distribui ali no shopping, na praça de alimentação, né? Então eu acabo consumindo mais gás porque o poder calorífico dele é menor, então você precisa estar aquecendo alimento, fazer pizza, fazer macarrão, tá?
Então é ruim para eu estar usando ele sob baixa pressão, né, para uso doméstico, é ruim. Agora, se eu tiver sob alta pressão, eu consigo botar mais gás, mais metros cúbicos naquele cilindro, porque a pressão é bem maior, aí já vale a pena. É o que a gente usa no gás veicular, né, o gás natural veicular, o GNV. Então, se você olhar o cilindro que eu tenho no gás veicular ali, ele tem uma pressão bem maior do que o bujãozinho desse que a gente usa em casa, né? Esse P13 aí, de 13 quilos, né, de GLP, o cilindro do automóvel tem a pressão, mas aí inviabiliza de eu ter esse cilindro na nossa residência, porque ele é muito caro, ele tem que ser feita uma manutenção, que também é cara, a instalação é complicada, porque as válvulas são diferentes e tal, para poder operar com maior pressão. É por isso que se usou o butano propano, porque eu consigo, com menor volume, gerar mais energia, né? Ele tem mais energia no metro cúbico, né? Por metro cúbico, 14.000 frente a 9.000, né? Então chega a ser o dobro, né? Mas é quase o dobro aí da energia em 1 metro cúbico. Né? Tá, o metano é essa molécula simples aqui, o CH4, e eu consigo obter, né, esse gás metano, ele é originado aí da decomposição, tá? Eu consigo obter ele com apodrecendo aí um cadáver, apodrecendo, usando esgoto. O problema é que ele gera o que a gente chama de gás, biogás. E aí ele não tem um poder calorífico muito grande, então a gente tem que fazer um processo de filtragem lá, um processamento para ele virar o metano. Aí vai ter um poder calorífico um pouco maior. Mas é uma coisa que já estuda a viabilidade de se transformar as estações de esgoto, das nossas cidades aí, o nosso cocô aí, transformar em eletricidade, né? Transformar em gás para a gente poder usar, em vez de lançar para a atmosfera, a gente queimar. Se lembre que o metano, ele causa um efeito estufa maior do que o CO2. Então, queimar o metano não é de todo bom, mas é melhor do que jogar o metano direto na atmosfera. Tá? Então, poderia, por exemplo, gerar eletricidade, ou usar em veículos, né? Umas alternativas aí para se tratar esse esgoto, os aterros sanitários aí do nosso lixo também. Está usando aí o metano. Tá? De qualquer forma, a gente está usando esse da esquerda aqui para o nosso projeto. E se lembre, né, que o gás de cozinha, esse GLP aí, o butano mais propano, ele não tem cheiro. Tá? E isso é um perigo, porque você não tem como detectar o gás. Tá? Você teria que ter um nariz eletrônico ali, um sensor de gás que tocasse um alarme para você identificar um vazamento na sua casa, por exemplo. Né? Então, para melhorar esse problema, com medida de segurança, a gente coloca um aditivo nesse gás, que é o etanutiol, CH3, CH2, SH, tá? Que é a mercaptana, é uma das mercaptanas, a gente chama de mercaptano. Tá? E ironicamente, é o mesmo fedor do gás do cheiro do gambá. Né? Então, se escolheu isso também porque é um marcador barato, né? E me dá um odor que é inconfundível, né? Com outros cheiros aí. E a gente sabe, opa, tá vazando gás. Na verdade, você não cheirou o gás, você cheirou o mercaptano. Mas é um grande auxílio aí na nossa casa para evitar que a gente se intoxique ou que exploda o nosso ambiente. Né? Então, algumas características aí do GLP, quando você vê assim uma chama azulzinha dessa forma aí, ó, quer dizer que está tendo aí a queima completa. Tá? Se a chama está amarelada, ela não está dando a queima completa. Então, quando começa a ficar a chama amarelada, você consegue ver já no fundo da panela, no caso aí do gás de cozinha, começa a sujar o fundo da panela. Né? Você passar o dedo ali, sai um pozinho, o pozinho é negro de fumo. Tá? É a mesma substância que a gente usa aí na impressora laser. Inclusive o processo de fabricação do negro de fumo se usa também na graxa de sapato, em corantes, esses corantes para pneu, para borracha, para saco de lixo, tudo isso. E o processo é queima de gás mesmo, queima incompleta de gás. O limite de tolerância para o gás de cozinha, 470 partículas por milhão. Tá? Partes por milhão, vamos
dizer assim, tá? Que é um gás. Ah, agora se lembre, limite de tolerância, o que que ele é? É uma quantidade que eu posso estar, nesse caso aí, como é gás, né, que eu posso respirar, porque existe limite de tolerância também para absorção pela pele, absorção digestiva, né? É a quantidade que eu posso absorver durante 8 horas por dia, todo dia, para daqui a 35 anos, quando eu me aposentar, eu não esteja com nenhuma sequela, nenhuma doença. Tá? Então, é assim que se calcula, que se estabelece um limite de tolerância. Se lembre que esse limite de tolerância, pela estatística, aí, como ele é determinado, é para 95% da população. Então, não é uma coisa totalmente segura ainda. Eu vou ter 5% de pessoas que ficam doentes, estando abaixo do limite de tolerância, né? É por isso que lá na NR9 se criou também o conceito de nível de ação, que é a concentração, que é a concentrar 50% do limite de tolerância, né, para ter mais, para cobrir esses 100% aí da população exposta, né. Então, 470 partículas por milhão, aí, partes por milhão, né. Agora eu tenho uma concentração letal. O que é concentração letal? É a morte rápida, né, então o limite de tolerância é para morte lenta, você vai morrendo, né, você vai ficando doente ao longo da sua carreira, se expondo ali 8 horas por dia, se estiver acima do limite de tolerância, né. Também temos limite de tolerância para ruído, para calor, vocês já estudaram, para radiação, né? Estudando aí com o professor Pedro. Mas eu tenho a morte rápida, que é a concentração letal. Tá? Quando é líquido, a gente chama de dose letal, né? Por ingestão, né? DL 50, dose letal 50. E aqui, quando é no ar, é uma concentração letal, que a gente também acaba chamando lá de, é uma dos componentes da atmosfera IPVS, né? Imediatamente perigosa à vida e à saúde. E eu acho que vocês estão estudando também com o professor Pedro Câncio, aí, NR33, né? Então, esse aí você morre, se você respirar essa concentração aí durante 4 horas, você já fica ali, né? Tá? 658 miligramas por litro de ar. Tá? Então, a concentração letal do gás de cozinha. E eu tenho outro problema, que é a explosividade. Além de eu me envenenar, eu explodir o ambiente, morrer queimado ou morrer por projeção de material, a tal da shock wave, né, a onda de choque, né, que é um perímetro que vai andando no sentido da explosão. O gás de cozinha ele tem a densidade maior do que a densidade do ar, né, então ele vai se acumular. Então tem que ter cuidado também com ralos, com aberturas, com tubulações próximas aí onde eu tenho o armazenamento do gás, né, e ele não tem cheiro, mas a gente usa o mercaptano. 2,5 kg para cada metro cúbico. Pra vocês terem ideia, o nosso ar pesa 1,2 kg por metro cúbico. Nosso ar é composto de oxigênio e nitrogênio, basicamente, tem mais 1% de outros gases aí, mas ele é bem mais pesado, o dobro do peso do ar, tá? Ele vai se acumular primeiro embaixo. Tá? O ar é 1,27, às vezes a gente joga 1,3, 1,2 aí, mas 1,27. Chegou mais uma pessoa, só um momento para receber. Yasmin chegou agora, está aí no chat o formulário de frequência. E, pô, esqueci de trazer minha água aqui para sobreviver aqui a essa aula. Vamos lá. Aí já falei, né, que como ele é inodoro, por medida de segurança, a gente usa um marcador de cheiro, que é o etanotiol, conhecida como mercaptano. E qual é o ponto de fulgor, né? Se lembra do ponto de fulgor? Não é só a teoria do fogo, né? Tem gente que diz que na prática a teoria é outra, né? Mas não, o ponto de fulgor é uma temperatura que caracteriza um combustível. Quanto mais baixa essa temperatura, mais fácil, né? Mais inflamável vai ser, mais fácil de queimar, mais inflamável vai ser esse combustível. Olha só, então, o propano, ó. O propano é menos 104 graus Celsius. Então, mesmo resfriando bem, eu ainda consigo queimar ele, dar aquele flashpoint, né? E o butano tem uma temperatura maior, em menos 60. Vai ser uma mistura desses dois gases, claro, nosso gás de cozinha. Então, vai dar aí uma temperatura intermediária entre 60 e 104 graus Celsius negativos. Né?
E é por isso que ele está pronto para o uso, né? Jogou aqui no meu queimador ali, consigo acender, e já está bem acima, né? A temperatura nossa aqui, 25, 30 graus, já está... Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, para não estar pitando aqui, só um momento. Deixa eu ver se tem alguma mensagem de vocês. Estão me ouvindo aí, gente? Deixa eu desligar aqui. Às vezes é vocês me mandando mensagem aí para dizer, professor, falhou a transmissão. Pronto, se acontecer alguma coisa, vocês abram o áudio aí e me avisem, tá? Se cair a transmissão aí. E tem outra coisa importante que é a explosividade. Então, quando vocês estudam lá o espaço confinado, vocês veem lá, não, tem uma atmosfera IPVS, né? Então, imediatamente perigoso a vida e a saúde. Então, por quê? Porque eu posso morrer na hora ou ficar doente, uma doença grave também na hora. Tá? E essa condição de atmosfera pode ser, por exemplo, a falta de oxigênio, já é uma atmosfera perigosa, pode ser uma atmosfera explosiva, pode ser uma atmosfera tóxica, pode ser uma atmosfera que tenha um risco biológico, tá? Pode ser uma atmosfera que tenha gases ácidos em suspensão, que vão me atacar, por exemplo, meu sistema respiratório, a minha pele. Tá? Então, eu tenho que me preocupar com isso antes de entrar num espaço confinado, claro, para garantir que eu vou entrar com saúde e sair também com saúde. Né? Então, o nosso gás de cozinha, ele tem um problema de ser tóxico e também tem um problema de explodir, mas ele não explode sozinho, tá? Ele precisa estar misturado com o ar e dentro desses limites de explosividade, tá? O limite inferior de explosividade, no caso do gás de cozinha, é 1,8%, tá? No caso lá do metano é 5%, tá? Mas aqui do butano propano, 1,8% de concentração no ar, até 9,5%. Tá? Então, se eu estiver dentro dessa faixa, desses dois limites, inferior e superior de explosividade, explode. Se não, não explode. Pode simplesmente me matar envenenado. Né? Se tiver uma concentração alta, não vai explodir, mas eu me enveneno. Né? A dose letal, a concentração letal, 658 miligramas por litro. Então, por que eu uso uma desgraça dessa na minha casa e considero isso seguro? É seguro porque eu tenho controle de vazamento, os fogões, os queimadores mais modernos, aí a partir do ano de 2006, eles têm uma válvula que fecha o gás caso o fogo se apague, tá? Detecta que não está tendo a queima e corta o gás automaticamente. Ele não gera fumaça, não gera fuligem, é fácil de transportar, tá? Então é um mecanismo, é barato, é muito mais barato do que, por exemplo, eu usar um fogão elétrico, um fogão por indução, micro-ondas. Então é uma energia muito importante. A gente está vendo agora a alta, né, do gás de cozinha aqui em Parnamirim. Comprei essa semana aqui R$ 105 um bujão de gás, né? A maioria das famílias aí consome a cada mês um bujão, às vezes até um pouco mais, né? Mas imagine que se eu tivesse que gerar esse calor de outra maneira, ia ser muito mais caro. A eletricidade, por exemplo, é bem mais cara. A gente usa para gerar o calor no nosso chuveiro, né? Seria mais barato usar o gás. Alguns apartamentos usam, né? Você queima o gás e aquece a água diretamente. Então, não precisa converter a eletricidade em calor. E é por isso que ele é bem usado, né? Tem até uma história interessante, esse cilindro que a gente usa, ele já era utilizado para outros fins industriais, sabe? E o camarada que resolveu e teve essa ideia, né, de comercializar para o cidadão comum aí, usou o mesmo vasilhame lá, e esse padrão, né, do bujãozinho ali, que tem uma costura no meio, tem aquela parte de cima para proteger ali a válvula, né, para poder empilhar também. Tá? Então tem que estar me preocupando aqui com a explosividade. Claro, se vocês chegarem em casa e tiver um cheiro de gás, não vão acender a luz, né? Porque ele pode estar na concentração explosiva e aí você explode a sua casa, né? Então, sentir o cheiro de gás, você não acende luz nenhuma, abre as portas, vai lá, fecha a válvula do bujão, sai de casa, deixa ventilar, chama o bombeiro, sei lá, mas não acende nenhuma chama, nenhuma lanterna, nenhuma faísca aí, o interruptor de luz, lâmpada explode, né? E deixa eu dar um zoom aqui nessa minha área VIP aqui atrás, ó, para contar uma historinha para vocês sobre gás, tá? Chegou agora ali a minha horta de garrafas, desse outro lado aqui umas plantas que eu tenho aqui.
Aqui atrás tem umas roupas penduradas no varal, minha mulher vai brigar comigo, estou mostrando isso para vocês. Mas eu estou mostrando para contar uma história de quando eu tinha a idade de vocês, um pouco mais jovem ali, tinha 14 anos. Na cidade onde eu morava, tinha uma moça muito bonita lá, ela era a moça, essa modelo lá da escola, sabe? Todo mundo achava ela muito bonita, muito alta, bonitona lá, do olho verde e tal. E um dia, o pai dela, naquela época ali da década de 80, estava muito na moda naquela região essa coisa do acampamento, né? Você ir para um camping, nem para camping, você ia para o meio do mato lá, montava uma barraca lá, aí você tinha de montar barraca. Inclusive, ocorria muito incêndio nessas barracas aí, porque elas eram de nylon, né, não tinha aditivo anti-chama, e acabava pegando fogo nas barracas, se usava os lampiões também, assim, a querosene, aquele lazer, né, de campo, né, E esse pai dessa menina, ele resolveu fritar peixe em casa, sabe? E peixe, você já deve ter fritado peixe, né, dá um cheiro na casa toda. Então, para amenizar isso, ele foi para uma área como essa minha aqui, para trás de casa, e montou um bujãozinho desse. A gente tinha uns bujãozinhos, como lá era muito famosa a empresa Liquigás, que vendia esse gás de 13 quilos, esse botijão de gás que a gente usa na cozinha. Existia um bujãozinho de 3 quilos, o P3, pequenininho, que a gente chamava de Liquinho, né, que era um bujãozinho da Liquigás para acampamento. E essa pessoa lá resolveu montar um bujãozinho de gás desse dentro da churrasqueira para fritar o peixe dentro da churrasqueira, para não feder a casa toda, né? Só que quando ele estava conectando, o troço vazou ali, a válvula travou e foi vazando, e a esposa estava fazendo comida no fogão ali perto também, na mesma área ali, na cozinha, próximo da área de serviço, assim. E aí acabou dando uma explosão ali, queimou essa filha dele e a menina morreu, sabe? Foi um trauma lá na cidade, foi uma, um evento, assim, que marcou muito a minha adolescência ali, né? E todo mundo ficou assustado com essa história de gás, né? Nunca ninguém tinha dado muito problema, muito valor para isso, né? E, então a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas têm energia, muita energia, né? Um poder calorífico grande, energia acumulada. Então tem que ter um cuidado na manipulação disso, não é brincadeira, né? E pode acontecer fatalidades. Então, como é aqui um botijão de gás, a gente chama de botijão de gás, né? O nome técnico é cilindro sob pressão. Então, nesse caso aí, como a pressão é baixa, eu posso ter costura. Mesmo no caso dos extintores, né? Extintores de baixa pressão, eu posso ter solda. Extintor de alta pressão, não posso ter solda. Então, no caso do gás, esse gás doméstico aí, vocês vão ver que o cilindro ali tem uma solda no meio, é feito em duas metades, assim, né? Soldado. E nos extintores, vocês vejam lá que o CO2, né, de alta pressão, não tem costura. E o gás que a gente usa no veículo, ele também tem um cilindro sem costura. Tá? Tem todo um processo lá de fabricação para conseguir construir um cilindro oco sem usar solda, né? Usa conformação mecânica a quente. Né? Mas esse aí posso, né? Então ali dentro, gente, 85% do meu gás, da massa de gás, né, é líquida. Como é que é possível liquefazer um gás? É só aumentar a pressão. Tá? PV é igual a MRT, né? A lei de Boyle, aí, ou lei dos gases ideais. Então, se eu diminuir o volume, se eu conseguir diminuir o volume, eu consigo aumentar a pressão. Tá? Se eu aumentar a temperatura, por exemplo, e não aumentar o volume, também vou estar aumentando a pressão interna. Eu aumento o grau de agitação das moléculas ali, vou aumentar a pressão interna também. Então tem que cuidar aí para não estar aquecendo esse cilindro, né? Então a gente tem que ter uma casinha ali, um abrigo do sol, proteger também a mangueira contra o ultravioleta ali, porque a mangueira é de plástico pode se deteriorar com ultravioleta solar, né? E à medida que eu vou consumindo esse gás, a pressão vai diminuindo, ele já tem 15% ali de gás ali dentro do cilindro, mas a pressão vai diminuindo com o consumo e ele vai vaporizando ali, transformando esse líquido em gás, que é o que eu uso no meu queimador aí, no meu fogão. Né? Tá? Com o tempo, o meu fogão começa a criar incrustações, oxidações, a gente tem que desentupir ali o queimador. Né? E também quando o gás fica com a pressão menor, ele não vai dar mais a queima completa, começa a sujar o fundo da panela, é o sinal que a gente tem que estar trocando já o bujão, né, o gás.
Para evitar que ele exploda, ele tem ali um plug fusível. O que é isso? É um parafuso que tem uma alma de chumbo. Tá? Então ele vai fundir numa temperatura bem baixa, ali a 78 graus. Então se você jogar esse botijão aí numa fogueira, por exemplo, ele não vai explodir, ele vai aumentar a pressão interna, claro, mas vai derreter esse plug fusível e o gás vai vazar por ali e vai abrir um lança-chamas ali. Tá? Como não tem ar no interior do cilindro, a chama não vai entrar no cilindro, explodir esse cilindro. Tá? Então é um dispositivo de segurança isso ali. E a parte de cima, deixa eu ver se consigo passar um mouse aqui. Essa parte aqui, ó, é uma válvula também de fecho rápido, né? Ela tem aqui um obturador com uma mola e uma borrachinha, né? Vez por outra, gente, essa borracha não veda direito aqui e eu começo a ter vazamento aqui. Se você botar espuma de sabão aqui dentro, você vai ver. Quando você desmontar o bujão, tirar a válvula, né, do bujão, você sentir o cheiro de gás, bota ali uma espuminha para ver se ele está vazando. E você bota uma chave de fenda aqui dentro e dá uma torcidinha aqui, ó, nesse parafuso, não é exatamente um parafuso, mas ele tem uma fenda, e aí você consegue ajustar essa borrachinha para parar o vazamento. Tá? Cuide que você empurrar para baixo, você vai ter um jato de gás aí no seu olho, né? Perigoso aí, tem uma projeção de partículas no seu olho. Tá? Quando a gente desmonta tira, né, a válvula. E quando eu atarracho aquela válvula do consumo do gás, ela vai naturalmente não, mecanicamente, né, empurrar esse parafuso de vedação aí para baixo e permitir a passagem do gás para o ponto de consumo. Tá? Está na hora do nosso intervalo, né? Mas a gente usa esse modelo de botijão aí desde 1911. Parece até o time do Botafogo, né? Desde 1910, né? Que é o hino do Botafogo, diz, né? Desde 1910. Então, na época da virada do século aí, a gente já usava esse mesmo padrão de botijão de gás. Né? Muito bem, chegamos à hora do intervalo. Todo mundo assinou aí a frequência? Deixa eu colocar aqui. Alguma dúvida aí, gente? Eu posso parar para o intervalo. Tá aí o formulário de frequência. Deixa eu parar esta apresentação. Vou parar a gravação. Intervalinho de 15 minutos, tá? Não desapareçam da minha aula. Voltem para a segunda etapa.